bom dia. Hoje, sexta-feira, 31 de julho de 2020, último dia do mês de julho. Estamos definitivamente indo para o final de um ano bastante turbulento. Talvez o pior de nossas vidas. Ruim também está sendo 2020 para Vladimir Putin. Ele passou a enfrentar forte resistência naquele que outrora foi um país cujos dissidentes eram bastante reprimidos. Hoje, nem tanto assim. Acontece que lá na Rússia, por incrível que pareça, os velhos comunistas, unidos com os globalistas, querem derrubar o presidente Vladimir Putin. Antes dessa matéria, quero mandar um abraço ao nosso amigo Amilcar, lá de Sorocaba. Grande abraço, Amilcar, que está sempre aqui nos prestigiando. Grande abraço, Sorocaba. Quero também mandar um abraço ao meu amigo César Tecchio, lá de Concórdia. César Tecchio é advogado em Concórdia. Lá nasceu e lá vive. E deu-me um puxão de orelha. Ontem fiz uma pequena homenagem à minha cidade natal e coloquei uma ou outra foto que, segundo o Tecchio, não é de Concórdia. Coloquei uma igrejinha à moda antiga, com suas torres, ladeando a nave, e ele disse que a igreja é muito bonita, mas não se lembra de ter visto tal igreja na cidade de Concórdia. A investigar. Bem, seja como for, um grande abraço à Concórdia e ao meu amigo César. Bem, para entendermos o que está acontecendo na Rússia, um breve resumo da história desde a Revolução. Em 1917, o revolucionário Vladimir Lenin, que ainda vivia na Suíça, opunha-se fortemente à presença da Rússia na Primeira Guerra. Ele tinha, naquele momento, a justificativa de que era preciso defender a universalização da Revolução Proletariada, ou da Revolução Proletária, e não defender territórios nacionais. Por quê? Porque a defesa dos territórios nacionais colocava irmãos proletários contra irmãos proletários. A Revolução, para valer, tinha que fazer com que os proletários do mundo todo se unissem para implantar um regime comunista, internacional, sem fronteiras, global. Portanto, o DNA da Revolução Bolchevique, o DNA da Revolução Comunista na Rússia, tem esse aspecto. Ela é globalista. Bem, para ser globalista, já diziam os velhos comunistas, era preciso destruir sim os Estados nacionais ocidentais. Mas como? Uma das formas inventadas para isso foi a degradação moral. Impor uma degradação moral, um projeto de engenharia social que impusesse a degradação moral no Ocidente. Uma vez o Ocidente desvinculado de suas tradições conservadoras, uma vez o homem ocidental desvinculado da mentalidade judaico-cristã, estaria aberto para uma mentalidade comunista, marxista, ateísta e assim por diante. E aí, portanto, a Rússia não parou de lá para cá de espalhar os seus erros pelo Ocidente, financiando todos os projetos que degradassem moralmente o homem ocidental, visando, sobretudo, os jovens. Apoiou a liberação sexual, a liberdade sexual, o amor livre, apoiou o uso das drogas, apoiou culturas que levavam ao satanismo, ou seja, projetos culturais que distanciavam o homem dos valores cristãos e assim por diante. A Rússia, pasmem, estava por trás até mesmo da Revolução Hippie dos anos 60 e 70. Quem lembra de Woodstock, por exemplo? Pois é, lá havia o dedo russo. A Rússia, como disse Nossa Senhora em La Salette,
em Fátima, espalharia os seus erros pelo mundo. E uma das formas de espalhar os seus erros pelo mundo foi patrocinar a decadência, a degradação moral do homem ocidental. Pois vejam que ironia, o veneno está se voltando contra o seu criador. Vladimir Putin, presidente russo, está experimentando o que sucessivos governos, principalmente norte-americanos ou ingleses, experimentaram no passado. Uma enxurrada de críticas por parte da juventude, porque o governo é careta, o governo é, antes de tudo, homofóbico, discrimina as pessoas, não entende que cada um tem a liberdade de expressar-se do jeito que quiser. Tudo isso porque Putin fez aprovar em 2013 uma lei que proibia propagandas de relações sexuais não tradicionais nas redes sociais, na televisão, na mídia em geral. Bem, a partir daí começou uma forte resistência a Vladimir Putin. Nessa semana, liderados pelo ativista LGBT, ativista e fotógrafo Nick Gravilov, a Rússia foi inundada por uma série de fotografias, projetos culturais, mostrando jovens nas suas mais diferentes preferências sexuais em fotos explícitas, por assim dizer. Tudo isso como forma de protesto, para que o mundo saiba que Vladimir Putin é um tirano homofóbico. Bem, o que está por trás disso? O grito de liberdade do grupo LGBTQ+? Não, meus amigos, algo muito maior. Como disse, um projeto para desestruturar Vladimir Putin. Por quê? Porque Putin não interessa mais aos planos globais, aos planos dos globalistas, que veem Putin com muita desconfiança, porque este tem laços muito estreitos com a religião. E porque Putin é, sim, um moralista. Explico. Vladimir Putin não é nenhum santo, todos sabem, mas teme que seu território se transforme numa réplica do mundo ocidental. Porque, sendo uma réplica do mundo ocidental, ele mesmo estaria, digamos assim, muito vulnerável na sua condição de líder político da nação. Putin não quer que a Rússia se transforme num modelo ocidental. Bem, isso não importa muito aos globalistas. O que os globalistas querem, na verdade, é que a Rússia se transforme numa réplica idêntica, exatamente igual à China. Um país aberto para os investimentos ocidentais, mas com uma política interna rígida, tal como exerce o Partido Comunista na China. E, sobretudo, ateia, que persiga os religiosos, que os faça entender que somente o poder do Estado é que é divino. Pois bem, mas não é esse o projeto de Vladimir Putin, como bem sabemos. O que Putin quer ser é uma alternativa ao globalismo, impondo ele, quem sabe, uma espécie de poder global, assim que conquiste o Oriente Médio, assim que tenha ascendência plena sobre Israel e que de fato consiga colocar um presidente da República na Casa Branca. Bem, são dois gigantes brigando como se não houvesse amanhã. Mas o fato é que Putin sabe que perderá esta luta porque ele foi um dos envolvidos diretos na degradação moral do Ocidente. Putin foi agente da CIA e sabe muito bem como quebrar a espinha dorsal de um país. Basta afastá-lo de seus valores religiosos. Portanto, para salvar-se, Putin tem que recorrer à velha e boa religião,
De que forma? Recebendo todo o apoio possível e imaginável dos líderes religiosos. Acontece que talvez isso já seja um pouco tardio para Putin. Só um minutinho. Pode ser que Putin também esteja vendo que esse tempo já passou. Por quê? Porque a propaganda contra a moral cristã foi tão bem feita pela própria Rússia que hoje o homossexualismo, por exemplo, está sacralizado. É muito provável que Putin seja assim visto como um déspota, não por suprimir liberdades ou por seja o que for, mas por ser contrário à livre expressão sexual dos não tradicionais, por assim dizer. Ou seja, é provável que Putin perca o poder na Rússia por ser homofóbico, por ir contra aquilo que hoje é o que há de mais sagrado na cultura pop mundial: a liberdade, a expressão sexual não convencional. Entenderam? Parece complicado, mas o fato é que a juventude russa está muito propensa a se isolar de Putin, a não reconhecê-lo mais como um líder, porque ele é homofóbico. E aí, como resgatar os velhos valores? Bem, aí entra em jogo uma, quem sabe, possível volta da Rússia não digo volta da Rússia, mas uma, quem sabe, possível reaproximação entre a Igreja Católica Ortodoxa Russa e a Igreja Católica Romana. Essas duas igrejas se dividiram e podem, sob a influência de Vladimir Putin, voltarem novamente a ser uma e a mesma coisa. E para isso, não falta gente nesse mundo, como eu, que aqui vos falo, que pensa que Putin acabará pedindo que a Rússia seja finalmente consagrada ao Imaculado Coração de Maria. A questão é saber por quem. Porque Putin, como bom ex-agente ou bom agente KGB, sabe que Francisco talvez não seja o Papa adequado para esta consagração. Estará Putin querendo unir a Igreja Católica Romana com a Igreja Ortodoxa Russa? Defendo eu aqui que sim. Essa é a posição de Vladimir Putin para fortalecer-se e continuar no poder. Mais do que isso, estaria Putin querendo ver um Papa verdadeiro na cadeira de Pedro? Penso que sim. Só que para isso é preciso combater a estrela maior do globalismo hoje, o argentino Bergoglio. Fortes emoções viveremos nessa área também daqui para frente. À noite, no canal da Dona Lucimar, o canal Brasil Agora, eu falarei sobre invasão de hackers chineses nos arquivos vaticanos, nos sites do Vaticano. E também outras notícias, claro. Se você não conhece o canal Brasil Agora, aqui embaixo está o link. Todos os dias, entre 7 e 8 da noite, um vídeo novo falando as notícias do Brasil, algumas, e algumas do mundo também, com Lucimar Neiver, minha esposa, e eu aqui que vos falo. Se você não conhece o canal Brasil Agora, vá lá, deixe o seu like, inscreva-se e divulgue. É mais um canal de notícia. À noite nós temos, portanto, a participação no Brasil Agora, e de manhã aqui, como vocês sabem, canal Professor Belei. Se você gosta desse canal, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos, inscreva-se, porque o seu apoio nos permite continuar existindo. Justamente, principalmente agora, que as coisas estão bem difíceis para os youtubers não esquerdistas, por assim dizer. Até depois, amigos.